Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Jaqueline, sou engenheira civil, formada pela PUC Campinas. Atualmente faço mestrado na PUC também. E esse artigo ele foi elaborado juntamente com outros colegas profissionais da área, né, o engenheiro civil Henrique Bosco, professora Elia Pavon e professora Elia Pimentel. É um artigo sobre avaliação de umidade em fachada com revestimento mineral, no estudo de caso em um empreendimento residencial. Então, bom, esse artigo ele é composto por uma breve introdução, objetivos, metodologia, resultados e conclusão, que é basicamente a estrutura do nosso artigo científico. Eu começo introduzindo que, com o avanço tecnológico, novos materiais têm sido substituídos, em alguns casos, buscando maior agilidade, economia e estética, né, obras cada vez mais rápidas, econômicas e belas. Então, nesse sentido, em alguns casos, o revestimento de argamassa tradicional, né, como chapisco, embolso, reboco, vem sendo substituído por outros materiais, como, por exemplo, argamassas técnicas decorativas. E aqui eu trago que o sistema de argamassa técnica decorativa, ele pode ser tanto monocamada quanto multicamada, né? Essa primeira imagem, ela foi extraída da NBR 16648, que mostra que esse revestimento ele é aplicado diretamente sobre o concreto ou sobre diretamente na alvenaria, e ele deve desempenhar algumas funções principais, entre elas a função de regularização, função de proteção contra a umidade e acabamento estético, né? Sendo que esse acabamento estético ele pode ser projetado travertino, flocado ou raspado, como nessa imagem aqui abaixo. E quando o requisito de estanqueidade do sistema de vedação vertical interno e externo não é atendido, a avaliação da umidade é um desafio técnico na nossa prática profissional. Então, por esse motivo, o objetivo desse artigo é apresentar os resultados da avaliação da presença de umidade em paredes com revestimento mineral multicamadas, por meio de uma inspeção técnica que foi realizada, com ênfase nos ensaios que foram realizados na presença de água. Isso tudo para evidenciar a importância da verificação prévia, do desempenho, principalmente a permeabilidade e a estanqueidade, e subsidiar, de certa forma, decisões técnicas de construtoras buscando evitar manifestações patológicas. Bom, com relação à metodologia desse trabalho, né, o que foi feito? Ela foi organizada em 5 etapas principais, começando pela anamnese com os envolvidos, análise documental, perícia no local, análise dos resultados e conclusão. Por meio da anamnese com os envolvidos e análise documental, nós chegamos à caracterização do empreendimento. Então, esse conjunto residencial ele é composto por 29 sobrados, foi construído em estrutura convencional de concreto armado, com fechamento em blocos cerâmicos estruturais. A fachada dele apresenta revestimento multicamadas, como eu comentei, sendo a primeira camada de argamassa de embolso técnico e a segunda de argamassa técnica decorativa, enquanto as áreas internas elas foram finalizadas com gesso liso, fundo preparatório e pintura. Com relação à anamnese histórico, né, o que nós observamos, esse empreendimento em questão ele foi entregue em setembro de 2023, e no final do mesmo ano, em dezembro de 2023, houve o primeiro relato de umidade na parede lateral desses imóveis. Um ano depois, quando o empreendimento já estava quase totalmente ocupado, após um período intenso de chuvas, houve abertura de diversos chamados contra a construtora, relatando, por exemplo, danos a vestuários, mobiliários, papéis de parede, pintura e proliferação de agentes biológicos, como os apresentados aqui nessas imagens. Bom, isso ocorreu em dezembro e em janeiro desse ano, de 2025, a própria construtora acionou o fabricante do revestimento de argamassa técnica decorativa e fez uma reunião onde o próprio fabricante a aplicação de um hidrofugante de marca. Nessa hidrofugante, da eficácia do produto, eles realizaram uma espécie de painel teste, onde fizeram aqui do lado esquerdo o hidrofugante recomendado pelo próprio fabricante, e à direita nós temos a fachada sem hidrofugante. Devido à observação que eles fizeram, por conta própria, a construtora selecionou um outro hidrofugante e repetiu essa mesma situação. Então, à direita nós temos a fachada sem hidrofugante, e à esquerda, a aplicação de um hidrofugante selecionado pela própria construtora. Então, a construtora ela formaliza para o fabricante. Já, deixa eu só te interromper, que cortou muito sua fala desse Sério? último. Então acho que é melhor você falar, que daí a gente corta. Tá bom. Esse último só. Tudo bem. Então, tá bom? vai. Tá cortando muito. Eita. Sua internet tá boa? Não sei, para mim tá normal. Eu escuto você normalmente. Pode ser que seja a minha mesmo. A imagem tá gravada também ou não? Os slides estão passando? Tá passando, é só a sua voz. Vou tentar de novo, daí se tiver de Posso novo eu te... no 3G, se for o caso. Oi? Não entendi. Se você quiser, eu posso colocar no 3G no celular, será que ajuda?
Não, agora tá bom, vamos ver. Pode ter oscilado só, vamos ver. Tá bom? Tá, se travar de novo, você me avisa que eu troco para a internet aqui do celular. Eu rotei. Tá bom. Bom, então, nesse caso, nós temos a aplicação hidrofugante recomendada pelo próprio fabricante, à esquerda, e fachada sem hidrofugante à direita. E na imagem de baixo, o hidrofugante selecionado pela própria construtora, em comparação com a fachada sem hidrofugante. De forma que, em abril desse ano, nós temos nesse empreendimento 3 cenários diferentes. Fachadas sem aplicação de qualquer hidrofugante, fachada com hidrofugante selecionada pela própria construtora e fachada com hidrofugante recomendada pelo próprio fabricante. Bom, então, voltando para a minha metodologia, são análise com os envolvidos e análise documental, é o que foi apresentado em relação à linha do tempo, que eu expus agora há pouco. Em relação ao no local, nós realizamos inspeção visual em todas as fachadas a olho nu do empreendimento, realizamos ensaio de percussão para verificação de aderência, realizamos a abertura de unidade de inspeção, onde a abertura da platimanga, e realizamos 3 ensaios na presença de água, que são nosso objetivo aqui para esse artigo. Sendo o primeiro deles o ensaio de água, o segundo, o ensaio de permeabilidade pelo tempo, e por último, o ensaio de permeabilidade pelo método do cachimbo. Com relação ao primeiro ensaio expedito, tá travando? Muito. Deixa eu voltar, eu vou colocar aqui no meu 3G. Deixa eu ver se... Deixa eu rotear. Para ver se melhora. Será que pode ser a minha internet? Mas a minha tá boa, né, Vanessa? Não, mas é a internet dela mesmo. Tá travando. É o meu? É a da Jaque mesmo, tá falhando. E pode ficar tranquila em relação ao tempo, tá, Jaque? Correr não. Tá bom. Deixa eu ver se aparece no celular aqui. Você não sabe, uma vez eu estava num workshop ao vivo, era streaming no YouTube, e travando o meu som, meu áudio pifando, deu nervosismo, tipo, 300 pessoas ao vivo. Fique em paz. Cortou, grosso. Você estava contando quando você estava no evento? Oi? Voltou? Você não está ouvindo? Pronto. Será Está que te ouvindo. agora? Voltei pelo 3G agora. Tá bom, por enquanto. Tem que falar um pouco mais. Daí a Tá. metodologia vai ter que falar de novo, tá? Tá, vou voltar aqui então. A linha do tempo aqui finalizou, né? O quê? Onde a gente termina com 3 cenários. Travou pouco, mas acho que dá pra gente aproveitar. É. Travou bem pouco. A metodologia já travou bastante. Tá. Vou voltar daqui então, pode ser? Isso. Bom, então, em relação à metodologia para avaliação de umidade, em relação à perícia no local, foi realizada a inspeção visual, a olho nu, em todas as fachadas do empreendimento. Foi realizado ensaio de percussão para verificação de sonoridade de cava. Foi realizada a abertura de janela de inspeção no topo da platibanda, onde existia a presença de uma abertura, e foram realizados 3 ensaios na presença de água, sendo o primeiro deles o ensaio expedito, o segundo o ensaio de permeabilidade pela norma de desempenho, parte 4, e por fim o ensaio de permeabilidade pelo método do cachimbo. Em relação ao primeiro ensaio que foi realizado, essa fachada ela foi submetida a ensaio de simulação de chuva com a utilização de uma escada e mangueira, correspondia à fachada onde foi aplicado o hidrofugante selecionado pela própria construtora, onde esse seria o melhor dos cenários na teoria. Foi realizada antes do início desse ensaio e após a realização do ensaio medições de umidade com o medidor de umidade na parede interna do mezanino, e as leituras foram comparadas em um momento posterior. Com relação ao ensaio de permeabilidade pelo nome de desempenho, parte 4, ele foi realizado conforme um anexo D, onde eu extraí essa imagem apresentada aqui à esquerda da própria norma. Foi um ensaio realizado por laboratório terceirizado e, devido à restrição orçamentária, ele foi realizado em uma única fachada do empreendimento. Era uma fachada onde existia a aplicação do hidrofugante recomendada pelo próprio fabricante. Nesse ensaio, a câmera ela é acoplada na fachada e as leituras elas acontecem depois de 30 minutos, 1, 2, 4, 6 e 24 horas, por meio dessa leitura da bureta. E o resultado desse ensaio ele foi comparado com o limite de absorção indicado pela norma, que é de 3 ml com 24 horas. O último ensaio que foi realizado foi o ensaio de permeabilidade pelo método do cachimbo,
É um método que é disposto em associações internacionais e que tem a sua aplicação respaldada, de certa forma, por publicações técnicas e científicas que também avaliaram a presença da permeabilidade em sistemas de revestimento de argamassa técnica decorativa, tanto tradicionais quanto com hidrorrepelentes. Então, esse ensaio foi conduzido nos 3 cenários que nós tínhamos no condomínio: fachada sem hidrofugante, com hidrofugante selecionado pelo fabricante e selecionado pela própria construtora. E aqui nós temos um zoom desse cachimbo, que também é chamado de tubo de Karsten, acoplado com selante na fachada. Bom, esses cachimbos eles foram acoplados em cada fachada, alocados sempre na face dos blocos. Isso foi importante porque evitava que a diferença de absorção ocorresse em função da variação entre o bloco e a argamassa de assentamento, né, que apresentam diferentes absorções. Então, para que nós pudéssemos sempre localizar os cachimbos na face dos blocos, nós utilizamos a câmera termográfica. Depois de 45 minutos da aplicação do selante na fachada, com o tubo de Karsten, os tubos eles foram preenchidos até a graduação de 4 ml, e as leituras ocorreram com 5, 10 e 15 minutos, sendo que os resultados eles foram comparados por meio das médias de absorção dos 4 cachimbos para cada um dos cenários. Em relação aos resultados, nós trouxemos aqui em relação à análise documental e inspeção visual que nem todas as unidades apresentavam aberturas visíveis a olho nu, que os imóveis desocupados, indicados nesse croquis em amarelo, também apresentavam infiltração nas paredes laterais. Dos 8 imóveis indicados aqui em amarelo, 2 deles foram acessados pela construtora e apresentavam as mesmas características, expondo qualquer relação com o uso do imóvel. E tanto nas fachadas, todas as unidades ocupadas, elas registraram intensa umidade nas fachadas laterais, o que pode estar relacionado, inclusive, ao sentido predominante do vento nessa região, e ao fato de que a chuva ela incide de forma desigual na fachada, sendo mais predominante no topo e nas laterais que apresentavam maior dimensão. Com relação à análise documental ainda, nós verificamos, analisando o boletim técnico do produto, que ele não indicava qual era a classificação de retenção de água. E de acordo com a norma de argamassa técnica decorativa, né, NBR 16648, a norma deixa muito claro que a classe do produto deve ser informada pelo fabricante. Além disso, a norma traz que a argamassa técnica decorativa não pode apresentar retenção de água inferior a 70%. Então, nesse sentido, né, devido a essa ausência de informação, não foi possível verificar, afirmar se o material atende ao requisito mínimo normativo de retenção superior a 70%. Com relação ao ensaio de percussão, não foram verificadas áreas com som cavo que justificassem perda de aderência. E em relação à abertura da janela de inspeção e remoção do sistema de argamassa técnica decorativa, nós verificamos que a espessura do revestimento aplicado era exatamente indicada pelo fabricante, então não havia nenhum problema nesse sentido. Nós obtivemos pelo paquímetro digital 11 milímetros e a espessura era de 8 a 12. Com relação ao ensaio expedito com água na fachada, né, simulando a chuva, nós verificamos por meio do mapeamento com o medidor de umidade que mesmo áreas onde a umidade ela não era visível, existia um aumento gradual, mesmo onde não existia sinais aparentes, e que é indicado aqui nessa apresentação pelas colorações amarela e vermelha. E os resultados eles indicaram que a abertura na platibanda ela contribui sim para a infiltração, para que ela ocorresse de forma mais rápida e mais intensa, embora ela não seja o único fator envolvido, como a gente vai apresentar na sequência por meio dos outros ensaios. Bom, em relação ao ensaio de permeabilidade pela norma de desempenho parte 4, o sistema de vedação vertical ele ultrapassou o limite de absorção logo na primeira leitura. Então, a leitura que foi feita após 30 minutos de avaliação, ela indicou a presença de 6,5 centímetros cúbicos, enquanto a leitura com 24 horas apresentou uma leitura de 2.510 ml. Então, uma leitura aproximadamente 400 vezes maior, de forma que nós conseguimos afirmar de que esse revestimento ele não atende o parâmetro normativo, uma vez que ultrapassa muito a medida de 3 ml. Aqui à esquerda nós temos a foto antes da remoção da câmara, que foi acoplada no período de 24 horas, mostrando que de fato essa absorção ocorreu em uma dimensão bem considerável também. Bom, e com relação ao ensaio de permeabilidade pelo método do cachimbo, nós verificamos que houve uma dificuldade, inclusive, na realização desse ensaio devido à alta absorção da base. Então, essa foto que nós trouxemos aqui à esquerda, ela indica o cachimbo no cenário sem qualquer hidrofugante, aos 15 minutos, onde a leitura, ela descia muito rápido, então nós precisamos colocar 2 cachimbos em vez de 4 ao mesmo tempo, como foi possível nos outros cenários. E nós obtivemos uma média de absorção no cenário sem hidrofugante de 12,5 ml, com 15 minutos.
quando nós comparamos o cenário com o hidrofugante recomendado pelo próprio fabricante da argamassa técnica decorativa, essa absorção foi de 7,5 ml. E quando nós comparamos essa média de absorção dos cachimbos com a situação onde havia o hidrofugante recomendado pela própria construtora, a absorção foi de 2,4 ml. Então, com isso, nós conseguimos observar que, mesmo com tratamentos hidrofugantes diferentes, essa absorção ela apresentou valores muito acima do que era esperado por um sistema de vedação eficiente. E nós, nesse caso, esperávamos que a absorção ela fosse nula ou muito próxima de zero, né, até 0,2, por exemplo, como ocorreu com outros estudos, como indicado aqui nesse slide. Então, com tudo isso, nós concluímos que não foram apresentadas aberturas significativas nas fachadas laterais que justificassem tamanha presença de infiltração, exceto na região do platibando, onde a abertura contribui, sim, para a intensificação da presença de umidade. Os resultados expuseram que, mesmo com hidrofugantes, a absorção permaneceu elevada, além do que era esperado, com base em referência de outros artigos científicos. E esses resultados, eles reforçam a importância de ensaios prévios em laboratório, como recomendado pelo anexo C da norma de desempenho, que é referente à realização de painéis testes, né, antes da aplicação em campo. Então, além disso, nós constatamos a ausência de informações normativas obrigatórias no boletim técnico do produto, onde não houve indicação da retenção de água do sistema empregado, e nós esperamos que, com isso, essas evidências, elas possam subsidiar, de certa forma, decisões técnicas mais fundamentadas na aplicação de revestimento, principalmente com relação à argamassa técnica decorativa, e contribuir, de alguma forma, para a prevenção de manifestações patológicas futuras. E essas foram as referências bibliográficas utilizadas. Muito obrigada pela atenção e pela oportunidade. Parabéns, Jaque. Obrigada. Boa apresentação, muito bom artigo. Alguém aqui tem alguma pergunta? Luciane, Caio, Léo, Vanessa? Não? Dúvidas? Não, só dar os parabéns mais uma vez a Jaque. Obrigada. Foi muito bom. Né, o Grossi, os olhos dele brilham, né? Tu falou de umidade. Obrigada. É muito bom, assim, ver que o processo, né? Você fez, aplicou um método e chegou a uma conclusão de que é necessário ter uma boa escolha, né? Para se fazer, para que não aconteçam esses problemas aí, né? Não surjam essas manifestações. É bom quando a gente chega a uma conclusão coerente com aquilo que foi pesquisado, né? Desenvolvido. Muito bom. Eu sempre gostei do artigo. E falo assim que foi interessante, porque antes de ir para campo, de fato, né, para realizar essa prestação de serviço, nós buscamos artigos científicos que tivessem analisado esse sistema de revestimento, né, para identificar qual era o ensaio que a gente poderia fazer. Então, isso foi muito bacana. Poder encontrar e poder agora compartilhar com outras pessoas, né, os resultados que nós tivemos. Então, isso foi muito interessante. Isso é bom. Muito bom, parabéns. Obrigada. E aproveitando, já que contar um pouco da sua experiência para a escrita do artigo, né? Esse foi um laudo que virou artigo ou era uma pesquisa que virou artigo? Conta um pouco aí como que foi. Foi um laudo que virou artigo, né? Foi parte de um laudo. Então, é um processo que foi judicializado e continua em andamento, inclusive. Há pouco tempo nós tivemos a perícia, né, a diligência. Então, foi bem interessante, porque o perito, inclusive, ele nem repetiu o ensaio, por exemplo, de permeabilidade, porque nós já havíamos feito, né, com o laboratório terceirizado, então era um ensaio que ele já faria de cara. O ensaio expedido com água também, né, foi um ensaio que foi refeito, mas que nós já havíamos feito, então foi uma comparação de resultados, foi uma experiência muito bacana. Então, foi parte de um laudo que, sim, se transformou em um artigo, né, foi organizado em sessões específicas que o artigo exige, que nem sempre estão dentro do laudo com esses nomes, né, mas que foi super possível e foi muito interessante transformar parte desse trabalho, expor para quem pudesse assistir, né, quem tiver interesse na área. Legal, legal. E você já tinha escrito algum artigo? Foi o seu primeiro? Foi o segundo, eu já tinha... Um segundo não, na verdade. Foi o terceiro, porque eu tinha apresentado em eventos da própria iniciação científica. Mas para evento, área técnica depois de formada, foi o primeiro. E você acha, assim, para quem nunca escreveu, como foi? Foi fácil? Pensando em pessoas que precisam ser estimuladas a escrever, né?
Você acha que foi bom o processo? Vale a pena o esforço, o trabalho de escrever um artigo? Vale muito a pena. Eu falo assim, que cada vez que a gente lê e relê, né, o trabalho, a gente sempre encontra, inclusive, formas de melhorar ele. Então, elaborando o artigo, a gente acabou tendo outros insights para a própria prestação de serviço, sabe? Então, sempre buscando melhorar, né, encontrar outras informações que possam contribuir. Então, eu acho que foi muito, muito positivo. Esse fato da gente escolher se desafiar, né, tanto para escrever, quanto para ter a possibilidade de apresentar no evento e apresentar para uma plateia que é da área, né? Então, nossa, valeu muito a pena. Assim, recomendo que façam, né? Todo mundo produz laudos diariamente, né? Escreve diariamente, então, sempre que quiserem tornar isso público e se desafiar um pouquinho mais, vale a pena o convite. Fica aí o desafio. Perfeito, muito bom. Obrigado, então, novamente, e esperamos um novo artigo em 2027, né, na Paty. 2027, obrigado.